Olá, internautas queridos! Biologia, prosa e poesia. É a nossa primeira aula de genética. E sobre genética, vale a pena esclarecer para você que está se preparando para o vestibular o seguinte. Há anos, o grande drama dos alunos na prova do vestibular, na matéria de genética, era matemática. Os alunos morriam por causa dos cálculos. Cruzamentos complicados, com muita probabilidade e estatística. Isso acabou. Hoje no vestibular, o que mais te cobra a respeito de genética é a teoria. Você precisa entender o trabalho de Gregor Mendel e todos aqueles padrões de herança que a genética traz. Então vamos começar com algo bastante simples, bastante teórico, que é um pouquinho da história de Mendel e por que Mendel escolheu ervilhas para trabalhar. Mendel vem de uma família pobre e, como muitas famílias pobres da sua época, ele foi encaminhado para a igreja, porque a igreja daria toda a instrução, alimentação, todas as condições ao seu crescimento. Então Mendel entrou no mosteiro, ele foi ser monge. Para a sorte dele e de toda a humanidade, ele entrou no mosteiro cujo diretor era um apaixonado por ciência. E ao ver o trabalho, a dedicação de Mendel e o talento dele, o diretor do mosteiro então deu todas as condições para Mendel desenvolver o trabalho. Chegou inclusive a pagar uma faculdade para ele. Bom, Mendel foi fazer trabalhos investigando a questão da hereditariedade. Inicialmente, ele fez uma pesquisa com ratos, colocou ratos para cruzar, mas os ratos criaram dois problemas. O primeiro problema é que a sala do mosteiro, onde ele estudava os ratos, começou a gerar um mau cheiro. O segundo problema é que o bispo da cidade achava indecente um monge ficar colocando ratos para cruzar. Então Mendel resolveu parar os experimentos com ratos e fazer os experimentos com ervilha. Ele escreveu até no diário dele que ele tinha certeza que o bispo não sabia que a ervilha fazia sexo. Ele não escolheu a ervilha aleatoriamente. Quando ele fez a faculdade, paga pelo diretor do mosteiro, gente, ele conheceu um professor que já fazia pesquisa com a ervilha. Então ele já conhecia bem a ervilha, a espécie piso sativo, e sabia das qualidades dessa espécie. Mas que qualidades são essas que tornam a ervilha um material de estudo bom para a genética? Primeiro, a ervilha é uma planta de fácil cultivo. Veja que Mendel plantou as ervilhas no quintal do mosteiro, em um enorme espaço que o diretor do mosteiro cedeu para ele. Então isso facilitava o trabalho de Mendel, não era uma planta complicada de você lidar. Uma outra boa característica da ervilha é que ela tem um ciclo de vida curto. Veja bem, criatura, veja bem. Se você quer fazer um experimento de hereditariedade, você tem que escolher uma espécie que nasça, cresça e se reproduza rápido, para que em pouco tempo você tenha contato com várias gerações. Você não vai estudar hereditariedade no elefante, que fica 2 anos e meio grávida. Certo? Porque quando você chegar aí na 3ª geração de elefante, você já está velho, morrendo. Então tem que pegar uma espécie com ciclo de vida curto. Veja que no século XIX, o trabalho foi feito em cima de ervilha. Já os cientistas do século XX fizeram muitos trabalhos com a mosca de fruta, a drosófila, porque ela também nasce, cresce e se reproduz muito rapidamente, certo? Uma outra boa característica da ervilha, minha gente amiga, é que ela gera muitos descendentes. Ora, o trabalho de Mendel foi um trabalho estatístico de probabilidade. Se você quer fazer um trabalho de probabilidade, você tem que ter uma amostra grande. Então, o fato da ervilha gerar muito descendentes foi muito importante para Mendel, para ele ter uma amostra significativa e ter cálculos estatísticos confiáveis.
Uma outra característica da ervilha é que ela apresenta características extremas, baseadas no tudo ou nada. Veja só, Mendel estudou 7 características em ervilha. Se ela produzia sementes lisas ou rugosas, certo? De cor amarela ou verde. Se a casca da semente era cinza ou branca. Se a forma da vagem era inflada ou comprimida. Se a cor da vagem era verde ou amarela. Se a posição das flores era axial ou só havia flores no topo da planta. Se a planta era alta ou baixa. Olha, repara que essas 7 características não têm intermediários. Ou a ervilha é alta, e nesse caso uma altura de 2 metros, ou ela é pequena, que terá menos de 50 centímetros. Não há meio termo possível. Não é, por exemplo, como na espécie humana, que entre o alto e baixo tem todas as alturas possíveis. Ou a semente é lisa, ou ela é rugosa. Não há meio termo possível. Então, o fato da ervilha apresentar essas características extremas facilitava o trabalho de Gregor Mendel, porque era fácil ele classificar uma lisa, uma rugosa, 2 lisas, 3 lisas. Não ficava na dúvida sobre como classificar cada uma das 7 características. A ervilha ainda apresenta outras 2 boas características para o trabalho de Mendel. Uma delas é que essas 7 características são visíveis a olho nu. Ele não teve que se dar o trabalho de cortar, colocar numa lâmina, usar microscópio, nada disso, né? Ou é baixo, ou é alta, ou é verde, ou amarela, tudo isso é visível a olho nu. Então ele conseguiu fazer o trabalho dele com mais rapidez. E por fim, a ervilha apresenta uma flor fechada. Ela não se abre completamente. Qual é a vantagem da ervilha apresentar uma flor fechada? Se você vai fazer um experimento de hereditariedade, meu nobre, o mínimo que se espera é que você saiba quem é o pai e a mãe. Se a flor é completamente aberta, fica mais fácil de um vento ou um animal trazer um grão de pólen de uma origem desconhecida e fecundar aquela flor. Então, o fato da flor da ervilha ser mais fechada e ter uma tendência à autofecundação facilitou o trabalho de Mendel, porque isso tornava mais difícil a chegada de um grão de pólen desconhecido. Bom, agora você sabe as características que tornam a ervilha um excelente material de estudo para a genética. Nas próximas aulas, nós vamos ver a primeira e a segunda lei de Mendel, certo? Trabalhos verdadeiramente incríveis. O que Mendel descobriu no século XIX é tão impressionante que alguns historiadores da ciência acham que nem Mendel entendeu plenamente o que ele descobriu. Eu prefiro acreditar que ele entendeu sim o trabalho dele, eu prefiro. Ele realmente estava muito à frente do seu tempo, certo? E dificultou o entendimento das pessoas aí da sua época. Lamentavelmente ele morreu desconhecido, sem glória. Ele talvez não tenha imaginado que ele estaria sendo estudado até hoje. Incrível isso. Mas o trabalho dele merece, gente, porque foi realmente surpreendente. Eu gosto muito de Darwin, acho Darwin fantástico. Sou uma grande admiradora de Darwin. Darwin foi muito talentoso, mas Mendel, para mim, fez o trabalho mais genial da história da biologia. Porque disse que a diferença entre o talentoso e o gênio é que o talentoso acerta no alvo que ninguém consegue. Darwin fez isso. Muitos falavam de evolução, mas não falavam da maneira correta. Darwin colocou a evolução nos trilhos. Ele acertou no alvo que ninguém conseguia. Mas o gênio é aquele que acerta em um alvo que ninguém vê. Mendel acertou no alvo que ninguém via. Recentemente, eu vi uma questão de vestibular dizendo que Mendel reforçou as ideias do século XIX. Essa alternativa estava errada,
porque ele não reforçou as ideias do seu tempo, ele rompeu com o século XIX, ele simplesmente lança uma ciência nova. Ele não se aproveitou do que havia e deu continuidade, ele rompeu e lançou uma ciência nova. Fundar uma ciência não é brincadeira, né, minha gente? Mendel realmente merece.